Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Você já sabe qual é o nosso ritual para você não esquecer. Clique em curtir aqui, cara, para dar uma moral pro canal. Que aí o YouTube fala assim, pô, esse canal aqui, esse vídeo tá legal. E ele sobe, a gente tem um alcance maior e leva Galo por essa internet afora. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora e ative as notificações. E antes de gravar o pós-jogo, a Morena tá aqui. E a Daf falou assim pro cachorro, ó, se você ficava na sua que seu dono tá nervoso hoje. Porque o Galo perdeu. Ela achou que eu ia ficar tipo o Capitão do Nascimento no Tropa de Elite, sabe? Não fala do meu trabalho aqui nessa casa. Mas eu calculei nas 5 primeiras rodadas 2 derrotas pro Atlético. Uma pro Flamengo e uma pro Internacional. Não calculei uma derrota pro Botafogo porque o Botafogo é um jogo que você tem que ganhar 3 pontos. O time quer ser campeão. O time que quer classificar para Libertadores apenas, tá ok, ele pode cogitar uma derrota pro Botafogo. Mas o time quer ser campeão, campanha de campeão, e a gente cogita, né? Tem chance, então vamos pensar na possibilidade. Era time para fazer 3 pontos, mas como eu pensei em 9 pontos nas 5 rodadas iniciais, e eu calculei derrota para o Inter e o Flamengo fora de casa, tá na média. O que preocupa é a forma como o time esteve contra o Botafogo e esteve contra o Internacional. E é disso que a gente vai falar agora. Eu gosto de fazer sempre uma ordem cronológica. Quando saiu a escalação para Galo e Inter, a surpresa, né? Eu nem queria nem surpresa, mas no começo a gente falava, oh, São Paulo, será que o torcedor do Santos foi assim também? Outro dia um cara do Santista comentou aqui no canal, aliás, bastante comentário de torcedores de todas as partes do Brasil, principalmente dos clubes que a gente joga contra, mas normalmente tem torcedores de todo o Brasil comentando aqui no canal. Ele falou assim, olha, de vez em quando vocês vão passar raiva com o São Paulo pelo excesso de mudanças. A gente vai falar sobre isso também. Mas hoje com 3 zagueiros, né, fora de casa, com os 2 homens à frente da zaga, o Jair e o Alan, e a mudança, o Mariano na lateral direita. E aí na frente ficou o Marrone e o Keno. É bem diferente para a gente ver esses 2 homens de defesa assim, né, porque com 3 zagueiros de repente ficaria só um volante em frente à defesa, só um meio campista ali com essa característica de marcação, e você continuaria com aquela mesma versão de 2 homens abertos com um homem referência na área. Esses 2 homens na frente, né, à frente do homem de marcação, à frente do homem de criação, os 2 à frente da zaga, um de criação e os 2 atacantes aqui, me lembra um pouco a década de 90, sem chamar a formação e o esquema e a ideia do São Paulo de ultrapassado, mas lembra um pouco a década de 90 que a gente tinha ali o Bebeto e Romário, sem comparar as duplas de ataque, pelo amor de Deus. Paulo Nunes, Jardel, né? Eu estou citando exemplos fora do Galo. No Galo tinha Marques Valdir, Marques Guilherme. Era muito assim, um cara aberto pelo lado, que seria o Keno, e um cara mais dentro de área. Né? E nos últimos anos se tornou um vício no Brasil, todo mundo, para ficar mais fácil, os 2 caras abertos e um cara referência na frente. Funcionou? Cara, é difícil você falar se foi uma ideia ruim do Sampaoli, né, porque o São Paulo também erra, né, a gente tem que falar, porque não pode só passar o paninho que a gente passa sempre para ele, pelo tempo e a paciência que ele precisa, que os outros treinadores não tiveram, e hoje eu vou pedir um pouco de paciência para vocês também com o meu cachorro que está aqui comigo, tá bravo. Não sei se foi erro do São Paulo ou pelas peças que ele tinha em mãos, peças assim, eu vou citar uma específica, mas não funcionou. Não funcionou a ideia, não foi só pela derrota que não funcionou. Havia uma expectativa muito grande de Galo e Inter ser um grande futebol, talvez o grande jogo da rodada, mas tecnicamente foi um jogo muito fraco, né? Vamos manter a ordem cronológica. O Galo toma um gol e superioridade numérica na defesa, tinha uns 5 ou 7 jogadores do Galo e só uns 3 do Inter, mas o Patrick, é isso que falta no Atlético. Um cara com uma visão bacana, um passe bacana, consegue achar o espaço e a movimentação do Galhardo, que não aconteceu nem contra o Botafogo e nem contra o Internacional. Né? Nos outros jogos também faltou um pouco, mas tá faltando um pouco isso no Atlético, sabe? Uma movimentação diferente do Marrone, o que eu não quero dar uma parte especial para ele, mas principalmente o passe diferenciado. O Johan não daria aquele passe nem se você deixasse ele o dia inteiro tentando. O Patrick conseguiu. É por isso que eu acho que a ideia do São Paulo não deu certo. Se você tivesse um cara que, quando a bola chegasse no meio, tivesse uma ideia diferenciada, um passe diferenciado, uma armação diferenciada, ok.
A gente podia estar aqui elogiando a ideia do Sampaoli com 3 zagueiros, o Mariano e tudo mais. Só que hoje chegava no meio-campo e o jogo morria ali. O Rafael e o Marcelo Lomba ficaram lá, né? No gol tranquilo, nenhum dos dois goleiros sendo acionados. E foi um jogo muito fraco tecnicamente. Chutão o tempo todo, chutão pra cima, falta toda hora. O Luiz Flávio Oliveira já é um árbitro que gosta de deixar o jogo fácil. O que é deixar o jogo fácil? Parar, ficar faltinha marota toda hora. Uns 3 lances que o Galão fez falta, uns 2 que o Inter não fez, ele parou pra segurar o jogo, pra não deixar lá na frente de repente sair um gol e ter reclamação daquela falta provável do meio campo. O Luiz Flávio muito assim. É uma arbitragem meio chata. Mas foi um jogo péssimo no primeiro tempo, né? Muito fraco tecnicamente. Veio o intervalo e tinha certeza que teria substituição do Sampaoli. Eu achei que sairia o Keno, me surpreendeu a saída do Marrone, porque o Keno é minha grande decepção nessa turma que chegou, né, durante a paralisação das competições. É um jogador que não lembra muito o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez em 2016 no Santa Cruz, com o grafite que ele jogava nesse esquema que eu falei da década de 90, né, ele servindo e abastecendo um grafite, que era mais... O grafite sempre um atacante fantástico. Mas não lembro em nada por enquanto, não se sabe se porque era um calendário diferente onde estava, estilo, mas enfim, se já é a idade, mas o Keno realmente, a grande decepção, não tem agregado em nada, errou muito contra o Botafogo, seja na finalização, na tomada de decisões. No Autorão Esporte essa semana o Dadá Maravilha analisa os lances e dá uma aula, né, do que deveria ter feito o atacante. Aquele lance do Marrone, você sabe qual lance que eu tô falando contra o Botafogo? O Dadá fala, cara, o atacante não puxa a bola para trás para finalizar, porque o pé vai ficar atrás do corpo, vai sair aquele chute mascado do Keno. Então o Dadá explica no atacante, como atacante, qual foi o erro do Keno. Fantástico isso, cara, coisa que para nós, comedor de feijão, às vezes passa batido. E o Keno, eu achei que sairia, mas saiu o Jair, que já estava amarelado, que mal também, e sai o Marrone. Para o Marrone, a gente está falando de um jogador de 21 anos, gente, como se o cara tivesse acabado de sair do Sub-20, mesmo que já tenha tido uma experiência bacana na Série A com o Vasco, mas é um jogador que como se já sair do Sub-20. O Marquinhos também, com a mesma idade, acho que o Marquinhos vai fazer 21 em outubro agora. É um time jovem, como destaca o Sampaoli, com muita energia, mais jovem. Ele ainda vai corrigir, ele ainda vai se adaptar. Ele tem 21 anos e passou os últimos anos exercendo uma função diferente e falta para ele um cacoete, vez ou outra ali, como esse homem de referência na área, como esse atacante de frente. Né? Eu vejo, e a gente já vai falar da substituição então, do estreante Sacha, o Bruno Silva, eu falei no último pós-jogo, que contra o Botafogo, os dois lances, o movimento de corpo do Bruno Silva, a forma como abre para dar espaço, até no lance do Keno, que ele não toca para o Marrone contra o Botafogo, a corrida do Marrone às vezes é errada ainda para se tornar um homem referência, para ser o homem que vai receber a bola para finalização. E ele, já que o Sampaoli quer utilizar ele assim, vai ter que, né, falar, meu filho, sua corrida aqui tá errada e tal, vai ter que fazer esse trabalho com ele. E aí entra o Sacha, cara, e a entrada do Sacha deixa muito evidente um zero à esquerda que é o Johan no meio campo do Galo. O Sacha passa a armar o time melhor quando sai da área, porque o Sacha falou, peraí, se eu ficar aqui, eu não vou receber, né, a minha participação nos lucros. Não vai sair, a bola não tá chegando, e o Sacha começa, sai da área pro lado direito, sai da área na ponta esquerda, sai da área no meio campo. 2, 3 vezes o Sacha sai, ele tá no meio campo, porque a gente começou a empilhar atacante, o Sacha tá no meio campo, rouba a bola e meio que já fica ali para armar o time, ele desiste de correr para a área para ser um homem de referência lá na área, porque ele olha pro Johan e fala, meu filho, não é minha praia não, mas eu vou te ensinar mais ou menos como que faz aqui. E aquela bola que o Johan recebe na área, eu não sei o que esse homem arruma, eu não sei se é falta de biotônico Fontoura na adolescência, sabe, eu não sei se vocês aqui na capital, mas no interior a gente bebia muito isso. Moção de Scott, acho que era isso mesmo. Umas bebidas que velho arruma pra gente beber, falando que a gente tá com as canelas finas e tal. O Johan, cara, ele pelo amor de Deus, cara, é mais ou menos o que aconteceu com o Papagaio no passado, sabe? Pra gente enxugar a folha do Palmeiras, a gente pegou um cara aqui e é a nossa única opção. Eu não tô falando assim. O Johan para discutir se ele deve ficar no banco de reservas ou não, e é nosso titular. E aí vai ter que sim aparecer o diferencial do Sampaoli. O que me agradou no Sampaoli?
Ele chegou com 3 semanas, ele falou assim, olha, o Zé Wellison não dá, o Ricardo Oliveira de Santos não vão agregar nada, o Ramon Martins e o Lucas Hernandes foi um erro, e o Cleiton já não era para estar aqui mais. Vai, decisão rápida. Não tem aquele lenga-lenga da diretoria falar assim, mas foi um investimento, fica aí. Vocês estão me dando uma chance, então eu vou deixar, né? E deixa, e arrasta, e aí vai pro microfone, e o de Santos tem seu valor, demonstrou na Europa, o Ricardo... Não, o São Paulo ganhou tempo e foi, e teve uma visão diferente e tal, e vai ter que se virar para arrumar a armação do meio campo do Galo. Porque se demorar até o mês de setembro pro Natan voltar, a vaca já foi pro brejo com o Johan em campo. Vai fazer um jogo bom, como foi contra o Corinthians, e vai fazer 5 ruins. Aí quando ele fizer um jogo bom, eu vou lá pro Alterosa Esporte, fazer aquela papagaiada lá, né? Eu tô vestido de índio, gente, no Alterosa Esporte essa semana. Eu tô verde, porque o estagiário errou a tinta, e a tinta não sai do meu corpo. Eu tô verde, então não adianta eu tomar banho. O que eu tô falando? Johan. E aí, é uma pedra no sapato, mas o São Paulo ganha muito bem e tem característica de ser um técnico com a visão diferenciada. Ele colocou o Marrone, que não era centroavante, de centroavante. Lá no Santos ele pegou fulano e colocou em tal função. Então que arrume alguma peça do elenco ou coloca o Savarino no meio. Ô Marquinhos, você consegue? Ô Borreira, você não tá pronto não? O Johan também tem 26 anos, não tá não. Você completou 18 anos agora, esse aqui é 26 anos. Então você tem mais potencial. Procópio Cardoso conta uma história assim. Ele levou um cara para fazer teste, acho que foi no Cruzeiro. No Cruzeiro Atlético, acho que foi no Cruzeiro. E o cara coordenador da base do Cruzeiro falou, olha, igual o seu, eu tenho 3 aqui já. Ele falou, pois é, o seu com estrutura, alimentação, treinador, é do mesmo nível do que eu tenho aqui, que não tem ninguém, do tipo, não tem... Então esse aqui tem mais potencial. E eu uso de exemplo o Johan por aí. É o cara que a gente acha que tem 20 anos até hoje, porque é a promessa, mas 27, 26 anos, alguma coisa assim. E, pelo amor de Deus, gente, eu acho que, assim como eu cito alguns alicerces positivos do time do Galo, como é o Alan, né, o Arana, o Alonso, nossa, a frieza do Alonso, eu me agrada muito, estava elogiando aqui assistindo com a Davi, falando que é um zagueiraço o Júnior Alonso. Também tem nessa faixa de idade, 27, 28 anos. Acho que ainda venderemos muito bem. O alicerce positivo, você tem o alicerce negativo, que é a sua pedra no sapato, que é o Johan. E aí o Sampaoli fez algo muito parecido com o que o Domenech fez no Maracanã contra o Flamengo. Vocês lembram que o Domenech começou a amontoar Vitinho, acho que deixou o Gabigol e deixou o Bruno Henrique, e teve mais gente que ele colocou, o Pedro, atacante e tal, porque ele queria, naquela visão de que o Galo recuado, de que os zagueiros poderiam pisar na intermediária para armar o time, de que os laterais poderiam subir e esses seriam os armadores. Não funcionou para o Flamengo, não funcionou hoje. O Marcelo Lomba continuou lá com o dedinho lá, palitando o dente, assistindo de camarote, porque quando a bola caiu para finalizar, foi nos pés do Johan, que não conseguiu sequer dominar. E agora vem o Tombense pela final do estadual. Eu acho que, isso é meio óbvio, né? Que o Tombense vai ficar esperando o Galo, apostando no contra-ataque, mais ou menos a proposta do Botafogo aqui. E aí a gente precisa balançar as redes, porque o Tombense joga, eu quero taça, mais de 3 anos sem levantar a taça, não só na gestão do Sérgio Sete Câmara, mas nos últimos 1 ano do Daniel Nepomuceno, e aí vem o período do Sete Câmara de péssima administração do departamento de futebol, 3 treinadores por ano, 2 diretores por ano, contratação que não agregue nada, que custa caro para o clube e tal, e troca o elenco todo ano, vem outro elenco, vem outro treinador, né? Quero taça agora, só para levantar uma taça, levantar um caneco. E aí, para vencer o Tombense, não se pode pensar só em peso da camisa. Nós vamos ter que aproveitar esses 2 jogos para o Tombense para ser campeão e pensar numa solução para essa criação e para essa armação do time. Porque com o Johan você pode colocar 5 peças lá no ataque que não vai adiantar em nada. Culpa só do Johan? Não, já citei aqui o Keno, que não emplacou ainda, a dificuldade de adaptação do Marrone ali, o Sacha que está chegando agora. Ainda tem a crença de que vai melhorar. A gente só volta pelo Brasileiro agora, acho que contra o São Paulo. Aliás, teve um seguidor que mandou a tabela toda do Galo, a sequência de jogos. Eu não lembro, deveria ter salvo aqui, né, mano? Mas não salvei. Acho que o São Paulo, dia 3 de setembro, quinta-feira no Mineirão, equipe do Fernando Diniz, que vai tocar mais a bola, e eu gosto disso porque a equipe do São Paulo
ela pressiona, força o erro e vai conseguir pegar essa bola. Mas antes de pensar no São Paulo, vamos pensar nessa final do estadual, que vem a taça por aí. Mas o Galo, eu acho que comparei, né, com Bolsa de Valores no último jogo contra o Botafogo. Falei das ações de alguém lá que estava caindo. O Galo deu uma subida boa e caiu nesses últimos 2 jogos, vai ter que se recuperar, né? Falei daquela inspiração, daquela animação da rodada inicial, que não se entre em desespero também, né? Que não é terra arrasada. Então é isso, até o próximo pós-jogo, tamo junto, clique em curtir, valeu!